Lúcia sempre foi uma mãe presente e amorosa, muito querida pela família e amigos, mas lutava diariamente contra uma terrível doença, a esquizofrenia. Durante uma crise, Lúcia simplesmente desapareceu. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre. Então, eu, por ser a mais velha, eu participei do nascimento de todos ali, eu vi todos crescendo. Inclusive, a diferença minha para com meu irmão caçula, o Carlos, são de 10 anos, quase que exatamente. Então, ajudei bastante ali a trocar fraldas, né? Ajudando a minha mãe. Bom, falar da minha mãe, a Lúcia, é muito fácil, como minha irmã também já comentou, que ela era uma pessoa simples, carismática, fácil amizade, e por ser o filho mais novo, as lembranças que eu tenho já são assim da fase de separação da minha mãe, do meu pai. Então assim, eu já me recordo mais da época que ela morava com a gente na casa da minha avó paterna e quando ela já foi morar com os pais dela. Então a minha infância eu tive com os meus avós, né? E a convivência com a minha mãe foi sempre de visitar, tanto durante a semana quanto principalmente aos domingos que nós íamos para visitar ela. Nós somos em 4 irmãos, minha mãe sempre cuidou de nós da maneira que ela tinha a possibilidade, das condições que ela tinha, porém sempre foi com a ajuda de alguém, porque desde que eu me lembre, né, da nossa infância, ela sempre tinha dificuldades, mesmo por conta da questão dela de problemas psicológicos, né? Então meu pai evitava até deixar a gente sozinho com ela. Ele não gostava, sempre tinha alguém junto, ou minha avó, ou algum parente, para evitar deixar a gente sozinho. Ainda mais quando ela começou a agravar o tipo de doença dela, né? Ela passou a ser dependente, então, de medicamento, de terapia, e as pessoas ao redor dela tinham que ter, de certa forma, uma paciência, né, para lidar com a situação. Então, ela procurava sempre ter alguma coisa para fazer, porque senão ela poderia ter alguma recaída. Então, a minha mãe apresentava, quando em crise, um estado de depressão, de euforia. Não era aquela depressão de prostrar, de ficar sem fazer nada, né? Enfim, ela ficava elétrica, ela precisava fazer alguma coisa, não sentava, ela tinha varizes, a gente preocupava com ela, dela ficava sentada. E a minha mãe estava na crise. Já fazia 2 semanas que minha mãe tinha apresentado sintomas de crise, então ela já não estava saindo, a gente procurava deixar ela em casa, a gente já estava mais preocupado com ela em atenção a isso. Com isso, antes da sexta-feira, sabendo desse estado dela, eu procurei o Hospital Dia, né, onde ela tinha um acompanhamento de tempos em tempos. Eu fiz o pedido de internação, porque eu expliquei para a assistente social como ela estava e tudo, como ela estava se comportando, e aí estava diferente das outras épocas, porque ela sempre tinha a depressão eufórica, e dessa vez ela estava depressão prostrada totalmente. Ela não levantava, não queria tomar banho, não levantava nem para tomar água. Para ir no banheiro, a gente tinha que lembrar ela para ir no banheiro, ir ao banheiro, comer alguma coisa. Ela estava nesse estado. Minha mãe desapareceu dia 30 de março, né? Foi num sábado de aleluia, ela estava comigo. Ela já não estava bem, como minha irmã já disse, enfim. Nós já tínhamos procurado ajuda para ela, para segunda-feira ela fazer o tratamento e tudo mais, como de costume. Só que nós tínhamos uma festa de casamento para ir e achamos que faria bem para ela dar uma distraída, porque ela não estava legal. Então eu não queria ir, mas a minha irmã insistiu muito. Aí eu decidi ir porque achei que faria bem para ela. Então a gente estava animado, tudo, né? Ela
estava nas condições dela de depressão, sem muita conversa. Fomos para casa da minha avó paterna, onde minha tia ia arrumar a gente, fazer, né, cabelo, unha, essas coisas de mulher. Minha tia estava me arrumando, né? E a minha mãe bem impaciente. Ela estava impaciente de me esperar, impaciente de aguardar a vez dela, andando para todo lado. Foi quando eu vi que ela estava inquieta, né? E eu pedi para ela ir ver as crianças que estavam brincando no quintal. E ela não viu as crianças. Foi quando, acredito eu, que ela saiu pelo portão, né? Ela saiu e eu não dei falta dela no primeiro momento porque eu achei que ela estava ali com as crianças brincando, né? Quando terminou, a minha tia terminou de arrumar meu cabelo, isso passado uns 15 minutos no máximo, foi quando eu dei falta dela, fui chamar ela para minha tia arrumá-la. Eu não encontrei mais. Aí já saí desesperada no portão, procurando na casa da minha tia ao lado, nos vizinhos. Foi quando eu vi que ela tinha desaparecido, né? Que ela não estava ali. E foi quando eu pedi para minha tia ligar para minha irmã e já peguei o carro e saí procurar ela, porque eu achei que ela tinha ido a pé para casa da minha irmã, que era bem próximo. Esse dia foi muito difícil para mim e, inclusive, eu cheguei a ligar para o pai das crianças, que ele é policial, para pedir ajuda. Ele não quis me ajudar. Então, talvez a gente poderia ter evitado muitas coisas, né? E me senti muito culpada, porque ela estava comigo quando aconteceu. Eu não queria parar de procurar, a gente ficou até a madrugada, rodando a cidade inteira, sem nenhum sinal dela. E então, assim, no momento, sabe, que você está procurando pela sua mãe na rua, você fala, não, daqui a pouco eu vou achar. Não, é coisa de... Eu sei, não, eu vou virar essa rua aqui, ela vai estar andando por aqui. Então, eu fiz vários caminhos que talvez eu poderia... Que eu falei, não, ela vai estar andando por aqui e tal, mas nada, não tinha ideia de por onde ela poderia ter saído, né? E apesar de eu andar ali tudo... ao redor da casa, ao redor no bairro. Meu marido foi em pontos mais distantes de moto, a gente se falando por celular, eu falava com a minha irmã também por celular, e a gente começou a aumentar o raio de procura. E isso começou... Aí nós ficamos na rua até por volta de 6 horas da tarde, aproximadamente. Por volta de 6 horas da tarde foi quando caiu uma chuva torrencial, assim, uma chuva tremenda mesmo, que estava impossível de ficar na rua. Eu voltei para casa, meu marido de moto teve que se abrigar também, minha irmã, todo mundo parou nesse momento as buscas. Aí eu voltei para casa, fiquei esperando, de repente, alguma ligação, alguma coisa assim. Quando foi a noite foi chegando e a gente tem notícias, não adianta nem da polícia, eu liguei de novo para a polícia, não tinha retorno, eu não tinha o que dizer. Aí eu não conseguia dormir, preocupada, né, com tudo que estava acontecendo. Eu peguei e fiz uma postagem no Facebook. E eu fiquei sabendo através do Facebook, o meu cunhado, o Aristides, ele mandou uma mensagem falando que minha mãe tinha desaparecido. E assim, no começo eu fiquei assim preocupado, mas como ele falou, não, mas não se preocupa, a gente está procurando e tal, eu tive essa segurança porque eles estavam ali. E infelizmente as horas foram passando, ficou tarde também. Aqui, como choveu aqui, lá também deu uma chuva muito forte. E a gente optou por vir logo pela manhã, quando viu que a situação realmente estava mais séria do que a gente estava imaginando. E aí logo pela manhã eu já cheguei, já me encontrei com as minhas irmãs. E nós já fomos, assim, procurar nos principais locais. No domingo à tarde mesmo, eu recebi a ligação de um rapaz que afirmava ter visto ela. Mas esse rapaz, ele fala que viu uma senhora chorando muito, se abrigando da chuva,
e que ele foi oferecer ajuda e ela foi ríspida com ele, começou a jogar pedra, e enfim, eu não duvido, porque ela era realmente, ela estaria com medo, né? A minha mãe estaria com medo, então ela poderia querer se defender ali. Foi muito difícil. Desde então a gente passou a procurar ela insistentemente. Eu vou te dizer assim que é bem difícil a convivência, porque assim, é difícil saber que você tem uma pessoa querida que pode estar andando por aí, que pode estar pela rua, porque a gente vê tanto morador de rua com problema, que você percebe que a pessoa tem um problema mental, sabe? Muitos da família faz questão de abandonar. Depois eu vim acompanhar isso mais de perto. A gente passou noites na rua procurando por ela, nessas praças de Ribeirão. Então tem muito drogado sim, mas tem muitas pessoas que você vê que não não são viciadas, que estão ali pela necessidade ou porque realmente tem algum transtorno. Na manhã do dia seguinte, era 7 horas da manhã, eu já estava aqui, já ajudando, auxiliando as minhas irmãs nas buscas. Neste primeiro momento a gente teve que é um protocolo que eles colocam, né? Então, assim, a gente teve apenas essa questão que estavam informados, mas que não tinham como sair para ajudar, auxiliar nas buscas, né? Eles deslocarem uma viatura para essa finalidade. Até porque eles, por experiência, alegam que tem alguns casos que a família dá como desaparecida e a pessoa está na casa de algum familiar, ou então saiu e volta mais tarde. Então, eles, pela demanda que eles têm, eles não têm condição de atender dessa forma. E então, assim, somente no domingo mesmo, quando ocorreu o boletim de ocorrência, que realmente foi dado como desaparecida, que aí alguns departamentos da polícia, principalmente a questão de canil, assim, que foi entrar em cena e tentar auxiliar. Mas até para o canil poder auxiliar, a gente tinha que ter alguma pista, algum direcionamento, que até o domingo a gente não tinha nada concreto, né? Ela poderia ter entrado em um ônibus, ela poderia ter pego uma carona, e enfim, ela podia estar em qualquer lugar. Atualmente, como a última informação concreta que nós temos do desaparecimento dela foi em uma zona rural, num canavial, que foi exatamente na segunda-feira que eu cheguei a informação de onde ela realmente foi vista, que é através de uma ambulância que no sábado à noite foi chamada por uma pessoa de uma fazenda experimental, que chamou essa ambulância porque tinha uma senhora desorientada no anel viário da cidade, e a ambulância ela chegou aí ao local para ver qual seria, o que estaria acontecendo, mas como era um lugar de acesso meio difícil, a ambulância não podia entrar, estava chovendo, então eles não conseguiram encontrar a senhora que estava lá, que eles alegaram. Isso foi no sábado mesmo, quando ela desapareceu. No domingo, apesar de nós irmos nos locais, nos hospitais procurar, a ambulância, o pessoal da ambulância, eles são folguistas, são a cada 24 horas. Então eles trabalharam no sábado, no domingo não, só na segunda que nós chegamos nessa informação e fomos checar. E ao chegar lá nessa fazenda experimental, um dos trabalhadores lá, eles alegaram que realmente era essa senhora. A gente mostrou a foto do panfleto, ele confirmou, inclusive, que ela estava com a blusa parecida com a da foto. E aí a gente teve, assim, um local que outras pessoas também viram e tentaram ajudar, mas ela não quis ser ajudada. E aí o canil com os policiais, eles confirmaram a informação, farejando ali todo o trajeto que ela poderia ter feito. Encontramos algumas pegadas onde ela poderia ter caminhado, mas como isso foi acontecer só lá na terça, quarta-feira, aí do sábado que ela desapareceu já tinha muitos dias, né? Então ela poderia estar em qualquer lugar.
E hoje, as buscas que nós conseguimos fazer, nós já divulgamos através de TV local, TV regional, nós divulgamos bastante através de mídia impressa, tanto por jornal quanto panfleto, cartazes, mas atualmente a gente fica apenas preso mesmo à mídia social, tanto via internet quanto celular. A gente sabe que já havia acontecido isso em outros tempos, com meu pai, dela desaparecer, mas logo ser encontrada, né? Eu não imaginava que ela poderia sair porque ela morava comigo e ela pegava o ônibus sozinha, ia fazer os afazeres dela e ela estava bem, assim, né? Ela já se virava bem sozinha. Eu não imaginava que por uma distração de uns 15 minutos poderia acontecer isso, né? Assim, é complicado. Todo dia a gente pensa, entendeu, nela. Eu penso todos os dias na minha mãe. Eu não sinto mais aquela culpa que eu sentia no começo. Mas, assim, às vezes eu fico pensando que eu poderia ter dado melhor, sei lá, ter cuidado melhor dela. Ainda penso nisso muito. Ficar pensando o que pode estar acontecendo com ela, a gente acaba se ocupando com outras coisas, né? Então... Mas quando a gente para pensar, é muito triste, é complicado. Ainda mais eu que estava com ela todos os dias. Dando remédio, preocupando com a alimentação, preocupando se ela tinha chegado, se ela demorava um pouquinho. Eu já ficava preocupada, já ia atrás. E aí é muito difícil. A falta é muito grande. Complicado. Hoje em dia é muito complicado a gente saber, né, onde ela tá. A gente continua aí com redes sociais, ONG, os amigos vivem, né, postando alguma coisa, a gente vê fotos, pessoas de outros estados mandam fotos, olha, achei essa senhora, é sua mãe, eu tô muito preocupado, né? Tem gente que até hoje manda alguma coisa, até a televisão às vezes procura, mas infelizmente é complicado a gente ter onde buscar, né? Nós já fomos em hospitais, a gente já foi em casas de idosos, a gente já vasculhou várias coisas aqui na cidade. E eu acredito que ela não esteja aqui, porque senão a gente já teria encontrado. Até outdoor nós fizemos na cidade para tentar encontrá-la. Então eu acredito realmente que ela não esteja aqui. Os meus filhos perguntam muito, sentem falta. Minha sobrinha sente muita falta, que era bem presente também. O meu filho fala que de vez em quando ele fala que ele quer fazer os cartazes e sair colando nos postes da cidade para ver se ela é encontrada. Então é bem complicado, né? Pra gente, para as crianças, falar o que aconteceu, né? É complicado. Você tem feito ou já fez muito de colar cartazes? Fizemos, nós colocamos nos ônibus da cidade, nós colocamos nos hospitais, em supermercados, a gente colocou em vários locais. Já colocamos em vários locais, mas infelizmente nenhuma notícia, só pessoas dizendo que viu alguém parecido ou que acredita que seja ela, mas a gente vai checar, infelizmente não é. Hoje em dia é muito complicado a gente saber, né, onde ela tá. A gente continua aí com redes sociais, ONG, os amigos vivem, né, postando alguma coisa, a gente vê fotos, pessoas de outros estados mandam fotos, olha, achei essa senhora, é sua mãe, eu tô muito preocupado, né? Tem gente que até hoje manda alguma coisa, até a televisão às vezes procura, mas infelizmente é complicado a gente ter onde buscar, né? Nós já fomos em hospitais, a gente já foi em casas de idosos, a gente já vasculhou várias coisas aqui na cidade. E eu acredito que ela não esteja aqui, porque senão a gente já teria encontrado. Até outdoor nós fizemos na cidade para tentar encontrá-la. Então eu acredito realmente que ela não esteja aqui. Os meus filhos perguntam muito, sentem falta. Minha sobrinha sente muita falta, que era bem presente também. O meu filho fala que
De vez em quando ele fala que ele quer fazer os cartazes e sair colando nos postes da cidade para ver se ela é encontrada. Olha, eu, sendo bem sincera, fico até preocupada se ela realmente está bem ou não, porque pelas condições físicas e até psicológicas que ela tinha, é muito difícil. Eu prefiro acreditar que ela esteja numa cidade pequena, num hospital pequeno, ou até numa casinha de fazenda, não sei, de alguma região muito, muito distante, e a gente não consiga acessar. Essas pessoas não tenham acesso a nenhum tipo de comunicação, por isso a gente, infelizmente, não consegue encontrá-la. Eu já cheguei a sonhar várias vezes com ela chegando. Eu ia abraçar, beijar muito ela, muito, muito, muito. Ai. E cuidar dela melhor do que eu já pude fazer na vida. Acho que é isso que eu ia fazer. Ela adorava minha comida. Eu faria um belo do almoço pra ela. E já tem um quarto pra ela na minha casa. Se ela voltasse, ela ia ficar comigo. Comigo, com a minha família. Eu não ia mais largar dela. Ia ser só festa. É o que ela gostava de festa. Se você viu essa mulher, Lúcia Aparecida Ricardo, entre em contato no telefone que está em sua tela. Qualquer informação será de muita importância e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.